Falso profeta ou pregador que não vive o evangelho. A polêmica envolvendo o pastor Paulo Júnior. Nos últimos dias, um caso envolvendo o pastor Paulo Júnior da Igreja Aliança do Calvário tem gerado grandes discussões no meio cristão. Ele foi desligado do seu cargo de pastor pela própria denominação da igreja, devido a comportamentos considerados incompatíveis com o que se espera de um líder espiritual. Esse episódio levanta questões importantes sobre o que é ser um verdadeiro pregador do evangelho e como a vida pessoal de um líder pode impactar sua credibilidade e ministério. Em meio a essa polêmica, surgem duas grandes perguntas. O pastor Paulo Júnior foi um falso profeta ou ele foi um pregador que, embora não tenha vivido o evangelho de forma genuína, ainda é um homem de Deus? Pois a gente precisa entender que existe uma grande diferença entre ser um pregador do evangelho e um falso profeta. O falso profeta, no caso, ele prega teologias como a teologia da prosperidade, totalmente exagerada, o evangelho egocêntrico, o evangelho triunfalista ou mesmo a teologia coach, dentre outras bizarrices do meio evangelho, diferente do pastor Paulo Júnior, que no caso não pregava esses tipos de heresias. Ele pregava o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que no caso é o evangelho da cruz, e não pregava teologias bizarras como a da prosperidade, egocêntrica ou triunfalista. Mas mesmo assim, pode ter caído em pecado. A gente não tem informações precisas até o momento, mas até dado momento existem algumas evidências de algumas pessoas membros da Igreja Aliança do Calvário que enviaram prints, também áudios para alguns pastores, mas a gente não está aqui para tratar só desse assunto. Eu quero pegar esse assunto e tratar de maneira mais plausível e mais atemporal. Não apenas um assunto, um vídeo de hype do momento, mas algo que possa perdurar sempre, que é sobre a questão de alguém pregar o evangelho verdadeiro e mesmo assim não viver. No caso, a pessoa prega, o pastor prega um verdadeiro evangelho puro e simples de Jesus Cristo e dos apóstolos, porém pessoalmente ele não vive esse evangelho, ou seja, ele salva, ele ajuda a salvar várias pessoas, porém não salva a si mesmo. Então a gente vai tratar sobre esse assunto neste vídeo. Me perdoa, me perdoa, confessa, é por isso que você não é curado, confessa. Dias, eu não estou dizendo de hoje, eu estou dizendo de dias, semanas, chorando, não orando por outra coisa, não jejuando por outra coisa, não pedindo, até que a convicção do pecado te tome, até que... Neste vídeo vamos analisar a diferença entre um falso profeta e um pregador que não vive de maneira íntegra os princípios do evangelho e qual a decisão da Igreja Aliança do Calvário sobre o desligamento do pastor Paulo Júnior, o que isso nos ensina sobre liderança e responsabilidade espiritual. Vamos começar primeiro falando sobre o que é um falso profeta. A Bíblia é bem clara ao falar sobre os falsos profetas. Jesus, em Mateus 7, versículo 15, adverte: cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelhas, porém por dentro são lobos devoradores. Um falso profeta é alguém que se apresenta como mensageiro de Deus, porém suas ações e ensinamentos estão completamente desalinhados com as escrituras sagradas. Ele distorce a palavra de Deus, manipula a fé dos fiéis e muitas vezes usa o ministério para benefício próprio, seja financeiro, social ou emocional. Ou seja, você observa que o pastor Paulo Júnior não se encaixa nessas questões. Porém, como ele fez o depoimento dele falando sobre questões de persuadir pessoas, pode sim ter alguma questão aqui de manipulação, no caso nos bastidores. Eu vejo algumas pessoas até mesmo na internet defendendo com unhas e dentes o pastor Paulo Júnior. Eu acredito aqui que não tem nem que defender, nem no caso ficar julgando, porque a gente não sabe ainda da verdade. Porém, as pessoas que estão defendendo demais, como se fosse idolatrando, não são pessoas que fazem parte da Aliança do Calvário. A atitude e até a opinião das pessoas, dos irmãos que estão lá, é diferente. Muitos concordaram, já mandaram prints para pastores sobre isso, áudios também, eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Porém, quem está mais dizendo, chamando, no caso, os irmãos lá que
denunciaram o pastor Paulo Júnior de Nutella, estão chamando esses irmãos de Nutella. Essas pessoas não vivem na igreja, na denominação Aliança do Calvário, então fica fácil. São pessoas assim como eu, você que está assistindo, que provavelmente acompanha a pregação e os trabalhos do Paulo Júnior só pela internet, mas não vive lá na igreja para saber como é a pessoa, o comportamento. Ele mesmo falou na entrevista, ou melhor, no depoimento que ele deu, que ele, no caso, não tratava as pessoas bem e, além disso, ele, como ele era no púlpito, toda aquela, digamos assim, arrogância, soberba, ele estava levando para a vida pessoal também. Os motivos que afastam um pastor tão conhecido e tão bom no que faz da igreja é adultério e dinheiro. Não há nada oculto. Em Gálatas 6 vai dizer, nada que não venha a ser exposto. Eu recebi neste celular que eu estou falando com você, dezenas de áudios, prints de pessoas da Aliança do Calvário e de seguidores que disseram a mim que os motivos pela quais pastor Paulo Júnior foi afastado da igreja não foram só esses. E são coisas tão horrendas, segundo testemunhas, eu guardei os prints e os áudios. Adultério, traição, até carro da igreja dado a membros com o dinheiro da igreja. Então o contexto é que existe essas acusações contra o pastor Paulo Júnior. Porém, se tudo isso a gente não sabe se é verdade ou mentira. Que no caso o contexto é que muitas pessoas que ouviam Paulo Júnior, como eu, você que está assistindo, que acompanhava ele em casa, muitos estão do lado dele devido às ótimas pregações e o homem de Deus que ele foi escolhido para pregar o verdadeiro evangelho genuíno. Então a gente que está aqui pela rede social acompanhando no YouTube os vídeos dele, as pregações, a gente tem uma visão diferente das pessoas que dizem que fazem parte da Aliança do Calvário. Que essas acusações geralmente partem de pessoas, de supostas pessoas, a gente não sabe se é fake ou não, que fazem parte da igreja Aliança do Calvário. Diferente da gente que só fica aqui observando as pregações dele e conhece ele apenas pela internet. Já o povo lá conhece ele pessoalmente, convive com ele nos bastidores. E essas pessoas que falam isso, acusações como o pastor acabou de falar nessa entrevista, nesse vídeo que ele fez. Porém, a gente não sabe até então se tudo isso é verdade ou não. Se for verdade, cai naquela questão. Paulo Júnior, por isso, ele não é um falso profeta, porque ele não prega teologia da prosperidade, o evangelho egocêntrico, o triunfalista. Porém, fica aquela questão que ele prega o evangelho verdadeiro, mas não vive. Ele acaba salvando várias pessoas, mas não se salva a si mesmo. Mas ele teria estômago para uma pessoa como ele, eloquente, que conhece muito o evangelho, mas puritano, extremista, até mesmo assim as pregações impactantes. Ele teria mesmo coragem e estômago para cometer esse pecado. É uma coisa assim surreal e fora da linha. Se fosse outros pastores como o R.R. Soares, Valdemiro Santiago ou Edir Macedo praticando tais coisas, eu até acharia normal, ficaria calado. Mas no caso, um pastor do calibre de Paulo Júnior, que sempre pegou a verdade do evangelho, viver nessas práticas, tipo adultério, prostituição, tudo isso, essa questão de abuso com os membros, de dar carro para membros da igreja, como se fosse caso de adultério que ele tivesse, tudo isso foge. No caso, ele acusa muitos pastores de falso profeta, porém não vive o evangelho. Tem, no caso, um teto de vidro, que para você acusar esses pastores de falso profeta, que de fato são, o que ele falou não está errado. Não tira a credibilidade que ele falou dos pastores que são falsos profetas, como Marco Feliciano, Valdemiro Santiago, Edir Macedo. Eles continuam, Paulo Júnior não errou ali. Porém, o que não pode acontecer é acusar esses falsos pregadores e, no caso, viver totalmente na contramão do evangelho. Isso que é mais absurdo, principalmente ele. Os outros até a gente entende que não pregam o evangelho verdadeiro. Já o Paulo Júnior prega o evangelho verdadeiro. Isso se caso essas acusações forem verdade. Igreja. E qualquer pessoa que viesse falar com ele, brigar com ele, discutir com ele, era desligado da igreja. E eu não acredito nada disso do que estão falando nas redes sociais. Me custa acreditar que o nosso querido e pastor Paulo Júnior se envolveu em tanta baixaria e mentira quando ele mesmo denunciou todas essas coisas. Porém, a gente não sabe ainda, até então, o dado momento, se tudo isso são fake, são pessoas que querem derrubar ele, um complô, uma conspiração, devido a se aproveitar do fato que ele teve a questão do pecado do temperamento, em que era mais rude, agressivo, opressor com os membros da igreja.
Aí aproveitaram esse fato para derrubar, cavar a cova dele ainda mais, falando sobre adultério, traição, que ele batia na esposa, ou se caso tudo isso é verdade. Uma coisa a gente sabe que é verdade, a questão do temperamento dele, que ele mesmo confirmou no vídeo, dele ser mais rude, e ele falou que era assim, na igreja com os bastidores dos membros e também com as pessoas da família dele, na casa dele. Então tudo isso já é até mais sério também. Então já tem um fato, mas a gente não sabe ainda se esses prints, esses áudios de pessoa falando de questão de adultério, que ele batia na esposa, que ele dava carros para membros da igreja, se isso é mesmo verdade ou não. A gente precisa de tempo para ter as provas. E até agora o Paulo Júnior não se pronunciou sobre essa questão, nem ele, nem a esposa dele. A esposa dele poderia gravar um vídeo dizendo se ele bate nela ou não, falando a verdade ou não, embora ela pode estar sendo influenciada ou não, por questão de medo, mas alguém devia fazer um vídeo explicando isso, o próprio pastor Paulo Júnior. Também sobre a questão do golpe que ele aplicou em um suposto pastor para tomar a Aliança do Calvário na época, que é uma igreja batista reformada, que ele aplicou esse golpe, o próprio Silas Malafaia, que acusou e desafiou ele para poder, no caso, levar para a justiça, que o Silas teria como provar. Ele deu o golpe e tirou a igreja desse outro pastor. O Paulo Júnior não se pronunciou por isso. Então, se isso for verdade, algo que começa errado, com certeza vai continuar errado. Que o Paulo Júnior, por ser mais rude, mais conservador, aquele caso extremista, cometeu um pecado desse, é até difícil de acreditar, mas se isso ocorrer, não é que seja o fim dos tempos, mas isso prova só uma pessoa que prega o evangelho da boca para fora, mas no caso não vive o evangelho. Então precisa-se de mais resposta sobre essas questões. Pequei, ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas. Aí foi o pastor Silas Malafaia que na época, acredito que há 4 anos ou 5 anos atrás, teve aquela questão que o apóstolo, ou melhor, o pastor Paulo Júnior falou sobre a questão dos falsos profetas que pregavam o evangelho da prosperidade e outros evangelhos que afastavam o povo só para enriquecer. Ele denunciou vários, que eu já citei aqui no vídeo. Aí no caso o pastor Silas Malafaia falou sobre isso, investigou esse caso do pastor Paulo Júnior. O Paulo Júnior não errou em citar o nome dos falsos profetas, tem que citar mesmo para as pessoas ficarem alerta sobre os falsos ensinamentos. Porém, a questão é, se você, no caso, denunciar, você tem que viver pelo menos o evangelho. O Paulo Júnior, ele tinha ligação com o Nicodemos, Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, presbiteriano, então ele tinha também a obrigação de seguir o evangelho. Pecar, cair, como aconteceu com Caio Fábio, é uma coisa comum. Assim, acontece, infelizmente, entre pastores. Porém, uma coisa, como o Caio Fábio teve a queda do adultério, mas o caso do pastor Paulo Júnior, que prega de maneira totalmente extrema, um puritano praticamente, esses pecados são muito mais horrendos e hediondos do que outros pastores que caiu, que envolve questão de espancamento, bater na esposa, a questão do abuso psicológico e emocional com os membros, que apareceu pessoas, no caso o Jonathan, que é um dos membros dele, que falou que recebeu a ligação com o pedido de perdão do Paulo Júnior sobre esse caso. Também teve outras pessoas que a gente não sabe, que enviou prints para vários youtubers, criadores de conteúdo, que no meio cristão, do nicho do evangelho, enviando prints e áudios sobre questão que ele batia na esposa, de adultério. Teve vários canais falando sobre isso. O canal No Entanto, por exemplo, falou sobre isso, né? O Paulo, sobre essa questão de um áudio. Mas tudo isso a gente não sabe se é fake ou se é real. Precisa de provas mais plausíveis. E o Paulo Júnior tem que vir a público se pronunciar nas redes sociais para saber se isso é verdade ou não, essas acusações. Ele fica calado, geralmente quem cala consente. Eu sei que tem muitas pessoas, assim como eu, que assisti há mais de 10 anos, desde 2015, que eu acompanho o pastor Paulo Júnior em suas pregações excelentes. Eu até aqui no canal fiz vários vídeos sobre essas pregações, sobre a justificação, a santificação e a glorificação. Foi também uma pregação do pastor Paulo Júnior. Eu aprendi muito com ele, apesar de ter alguma discordância teológica com ele, mais simples e rasas, porém na questão comportamental ele prega muito bem o evangelho. Porém, ele pode ser a pessoa que prega o evangelho, mas não vive. Então precisa sim
ele no caso vinha à internet e fala sobre isso, sobre essas acusações, se elas são fakes ou não. E muitas pessoas, muitos irmãos que acompanham pela internet, eles ficam abismados que nem acreditam, que muitos colocam a mão no fogo por Paulo Júnior, até eu também, como um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro pregador, que no caso, como prega, devia também viver esse evangelho. A gente, no caso, a gente fica muito abismado e custa acreditar, mas se for verdade, a gente está preparado, porque só Jesus Cristo é a verdade e o verdadeiro pastor. Até que o Espírito te mostre toda a sua vileza, toda a sua negridão, até que você confesse todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Você que está voltando para a igreja, como é que está sendo marcada a sua volta? Você se está integrando a um clube social? Ou você veio arrependido? Você veio quebrado em 1000 pedaços? Você veio contristado? Ou você veio aqui se socializar? Você veio aqui juntar uma comunidade religiosa? Não, não. Eu fui fustigado pelo diabo, massacrado pelo mundo. Eu estou arrependido, pastor. Eu me arrependo de ser o canalha que eu fui. Eu me arrependo das palavras. Eu me arrependo. É assim. Se arrepende. E você vê a eloquência mesmo do pastor Paulo Júnior. Não tem aqui no Brasil nenhum pastor que pregue dessa maneira. Ia ser muito triste para a igreja brasileira mesmo esse escândalo, se tudo isso fosse verdade. Essa questão, a gente espera, vamos orar que não seja. Porém, tem essas acusações de pessoas da Aliança do Calvário, mas a gente também tem que falar sobre esse assunto, sobre uma pessoa que prega o evangelho e não vive o evangelho, que pode ser o caso do pastor Paulo Júnior, infelizmente. Com isso, não significa que ele seja falso profeta. Ele pregava o evangelho verdadeiro e genuíno. A questão é que ele pode salvar muitas pessoas com esse evangelho, e salvou muitos que estão no caminho ainda, para a gente saber quem vai se desviar ou não, porém não conseguiu até então salvar-se a si mesmo. Se ele vive nessas práticas, sabendo, tendo o conhecimento que ele tem, quanto maior o conhecimento, maior vai ser o julgamento. O conhecimento do Paulo Júnior, mesmo não tendo formação teológica, é sublime na questão do evangelho puro e simples, que ele estudou, que ele teve toda essa informação lendo a Bíblia, ou seria apenas um personagem? Ou apenas ele vivia em pecado mesmo na questão da prostituição, traição, batia na esposa, e tudo isso era um personagem. Então imagina o quão cruel e terrível ele seria nesse caso. A gente acredita que não estou aqui acusando, estou dizendo aqui uma hipótese se isso for verdade. A gente não sabe, tudo isso pode ser fake, pode ser informação falsa de pessoas que querem derrubar e destruir ele. Porém, o fato que teve um pecado que ele cometeu, ele se confessou. Ele confessou que teve o pecado referente a temperamento, a temperança, a tratar os irmãos, os membros da igreja de maneira errada, as pessoas da família dele. Ele falou do jeito que ele era no púlpito, na pregação, aquela altivez, muitos falam soberba, arrogância, por pregar com eloquência, mas ele é daquele jeito mais rude em casa também, com a esposa. Ele confessa pecado, e tem que se lembrar que uma igreja como a Aliança do Calvário não ia desligar o pastor Paulo Júnior apenas por essas questões dele pregar o verdadeiro evangelho. Tem gente nas redes sociais que está achando que a igreja Aliança do Calvário desligou ele, colocou ele para fora da igreja por ele estar pregando o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Isso não tem cabimento, não tem lógica, que até porque eu conheci o Paulo Júnior, as pregações dele desde 2015, e desde aquela época, 10 anos atrás, que ele prega esse evangelho genuíno, verdadeiro, mais agressivo, assim, extremista, de maneira correta mesmo. Então não tem porquê, só agora, depois de 10 ou 15 anos, não sei o tempo que tem a Aliança do Calvário, só agora a igreja decidir desligar ele por causa dessa pregação, coisa que ele já faz há muito tempo. Não tem lógica. Tem gente que tá falando isso, esses comentários na internet, que ele foi desligado por pregar o evangelho verdadeiro, mas ele sempre pregou o evangelho verdadeiro, não tem por que ser desligado agora, senão seria antes. Não tem por que de uma hora para outra a denominação, a instituição, a Aliança do Calvário querer agora desligar ele, sendo que ele mesmo confessou o pecado dessa questão da temperança. Mas por que ele confessou? Será que alguém tem algo contra ele, uma carta na manga, algo que comprove alguma coisa que ele fez?
que ele assumiu o pecado? Porque ele assumiu esse pecado, que é uma questão comportamental, de temperança, de ser mais agressivo, rude. Mas, fora isso, também o rapaz Jonathan falou sobre coisa que pode ter envolvimento até mesmo com aparecer uma seita. A questão de você sentar na cadeira e confessar seus pecados a vários membros da igreja para pedir perdão. Tudo isso é coisa de seita. Um jovem chamado Jonathan, que passou 13 anos na igreja fundada por Paulo Júnior, Aliança do Calvário. Segundo Jonathan, Paulo Júnior não se arrependeu de verdade, e o vídeo que ele publicou é apenas mais uma tentativa de manipulação. O homem tá dizendo que, assim, eu pequei, eu fiz errado. E aí os comentários estão atacando a Aliança do Calvário. O pastor Paulo, ele não tá se arrependendo. Talvez está num processo. Mas esse ato, por esse fruto, a gente vê que não. Que ele não se arrependeu. Pastor Paulo, o senhor inverteu a ordem. Então agora eu vou inverter a ordem também. Se o senhor não quer falar... Ou seja, aqui dá para entender que houve uma inversão da ordem. Que no caso o pastor Paulo Júnior, que no caso foi opressor dessas pessoas, desses membros da igreja, que tinha toda essa questão de confessar pecados, uma questão muito rígida, de chegar 3 horas antes do começo do culto para poder já se preparando. Porém, as pessoas têm suas vidas e às vezes não dá. Porém, inverter a ordem significa que muita gente na internet interpretou de maneira errada. Achou que é porque o Paulo Júnior prega o evangelho verdadeiro, genuíno. O evangelho verdadeiro machucou essas pessoas e essas pessoas fizeram um complô para tirar ele. A própria direção e liderança da igreja e as próprias pessoas que não aguentavam isso, mas não foi isso que ocorreu. Foi questão de abusos psicológicos, emocionais e outros tipos de abuso que a gente não pode falar aqui no vídeo, porque a gente não tem certeza absoluta sobre isso. Porque tudo precisa vir à tona, esperar provas mais concretas para saber se é fake todas essas acusações contra o pastor Paulo Júnior, áudios e prints que foram tirados, ou no caso é só um complô, uma conspiração para derrubá-lo. Porém, o Paulo Júnior podia assim, não sei porque até agora não se pronunciou sobre isso. Para dizer se é mentira mesmo ou verdade, ele parecia bem abatido. Por que estava tão abatido? Essa é a questão que fica. É tudo verdade mesmo? Descobriram esses pecados de prostituição, de adultério, de agressão às pessoas, ele ficou abatido? Por que desligaram ele da igreja? Até mesmo muitos pastores falaram que nenhum pastor, líder, é desligado de uma congregação por questões alguma sobre temperança, etc. A não ser que seja questões mais extremas, mais perigosas, como adultério, mulheres, dinheiro, corrupção, ganância ou vícios em bebedeiras, etc. Isso faz a instituição desligar um líder religioso. Porém, essas outras questões, às vezes não. Às vezes, muito estresse é aquela questão do burnout. A pessoa está muito sobrecarregada, está com muito estresse, é ignorante, fala com arrogância com as pessoas, com a esposa em casa, etc. Tudo isso pode se resolver com as férias que ele já teve, no caso, voltou e resolve um tempo numa praia, nas férias, para relaxar, esfriar a cabeça. E mesmo que seja um serviço de Deus assim, tudo isso acaba comprometendo a saúde psicológica, devido a lidar com conflitos, com pessoas, com pedidos de orações, etc. Isso se resolvia, mas para desligar ele é algo mais grave, tipo como aquela questão, tem caroço nesse angu, que o Paulo Júnior ainda não falou. E muitos, por acreditarem nele como um pregador verdadeiro, que eu também acredito que ele não é um falso profeta, é um verdadeiro pregador, um homem de Deus que pregou o evangelho, porém ele pode cair nesse erro de pregar e não viver. E muitos, no caso, não conseguem nem imaginar que ele pode ter cometido algum tipo desse pecado. Quem assiste você sabe que você não é esse cara. Para você vir a público assim, Paulo Júnior, alguma coisa muito mais grave aconteceu e alguém tem coisa sua. E vai sair. Vai sair. A não ser que encubram. Porque alguma coisa grave aconteceu. Eu, há muitos anos, um dia eu estava vendo você arrebentando todo mundo. E eu peguei você e falei para minha esposa assim, eu falei, ó, esse cara, o problema dele é esse. E eu sei qual é o seu problema, porque o Espírito Santo me revelou. E eu falei para minha esposa. E agora já está tendo até aí umas conversas aí pesadas, né? Vamos ver o que é que sai e o que é que não sai. Nós vamos orar por você, que Deus tenha misericórdia da tua vida e que se você voltar, você volte como homem de Deus, pregando a palavra, ganhando alma, curando vidas
e não só criticando todo mundo e todos. Como Então é isso, queridos e amados irmãos. A gente até então não tem informação total sobre se isso é mesmo uma conspiração, como eu falei, ou se é verdade. Pode ser verdade, infelizmente. Se for, isso não faz dele um falso profeta. Paulo Júnior sempre pregou o evangelho genuíno e verdadeiro. Isso significa que mesmo ele pregando a verdade, ele acabou não vivendo essa verdade que ele pregava, por ele ser humano e pecador. Porém, são coisas muito absurdas. Desse pecado é uma queda, não é só uma queda, é muito algo grave que vai até mesmo esfriar, infelizmente. Mas eu acredito que não. Vou fazer outro vídeo explicando para essa questão de esfriar a fé das pessoas, mas vai acabar esfriando a fé, principalmente dessas pessoas que depositam demais a confiança na pessoa, dessas pessoas que não acreditam de jeito nenhum que ele fez isso, que pecou, que idolatra demais. Mas de fato essas pessoas podem estar certas, pode ser um complô para derrubá-lo. Porém, Paulo Júnior poderia muito bem colocar na internet um vídeo explicando sobre isso. Tem gente querendo caluniar. Ele explicou isso no final do outro vídeo, em que ele revelou o pecado, mas no caso teve muito mais do que ele esperava. A questão de áudio, as questões dos prints sobre traição, adultério, etc. Então tudo isso acaba prejudicando muito a imagem dele. Se for caso um complô que estão fazendo contra ele, ele tem que se levantar e explicar a ele, a esposa dele, que tudo isso é mentira. Ela falar que não era vítima de agressão, etc, essas coisas. E ele fala também sobre essa questão de áudio que estão mandando. Se esses áudios que muitos youtubers recebem, estão recebendo, pastores também, de fato da Igreja Aliança do Calvário, dos membros que sofreram tudo isso. Então a gente vai aguardar com o tempo. Vamos orar pelo Paulo Júnior, pelo pastor, para que tudo isso de fato seja conspiração. Mas se não for, se ele mesmo caiu, que a gente não caia e não coloque, deposite a fé no homem, pois o homem erra e é ser humano. Que a gente sempre coloque a fé nesse aí, Jesus Cristo, que está aparecendo na imagem, certo? Então chegamos ao final do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Eu acredito que durante a semana vai ter mais informações sobre esse caso do pastor Paulo Júnior. Vai ter informação, alguma prova, que até agora teve muita acusação, mas não teve provas plausíveis. Então vamos aguardar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.